Paula Barros, arte educadora e técnica de cultura do Sesc Maranhão. E quero convidá-los a conhecer um pouco mais do projeto Arte Sesc. O Sesc desenvolve ações de artes visuais desde 1975, com exposições, ações que eram voltadas também para um trabalho de arte e educação. E foi a partir de 1981 que deu início ao projeto Arte Sesc, com uma proposta de promover a circulação de exposições por todo o território brasileiro, com unidades do Sesc ou cidades que desenvolviam algum trabalho do Sesc. Então, desde 1981, o projeto Arte Sesc ele vem promovendo essa visibilidade das artes visuais brasileiras, trazendo exposições de grandes artistas, mas todas elas alinhadas a uma proposta educativa. Então, não era só a circulação desses artistas, a circulação dessas exposições pelas cidades, assim como uma apresentação, mas era trazer essas exposições para um olhar significativo da linguagem das artes visuais, alinhado também a propostas de arte e educação. Então, todas as exposições elas contam com catálogos, com textos, com ações formativas que visam esse diálogo, esse debate sobre essa produção artística. Então, ao longo desses 40 anos que o projeto vem sendo desenvolvido pelo Brasil todo, a gente passa por um grande desafio agora e também por grandes mudanças que o próprio contexto social, histórico e cultural vem passando nos últimos tempos. Então, o projeto está se reinventando também, bem antes desse contexto de pandemia. Já há uma proposta de repensar essa produção artística brasileira, trazendo mais para o contemporâneo, repensando os eixos, essa própria circulação, esse próprio contexto de circulação centrado em algumas cidades, né, buscando uma relação mais próxima do que se discute hoje, né, do que se discute hoje dentro da arte contemporânea, dentro das artes visuais. Esse ano de 2021, do contexto da pandemia, infelizmente as circulações elas estão paradas. Então, como uma proposta, uma nova metodologia, cada departamento regional está mapeando artistas, temáticas, em diálogo com essa proposta contemporânea. E com esse mapeamento, nós convidamos a artista maranhense Silvana Mendes para compor a edição de 2021 aqui no Sesc Maranhão, do projeto Arte Sesc. Então, eu convido vocês a conhecerem a exposição Libertadores Brasileiros com Silvana Mendes. Eu me chamo Silvana Pinto Mendes, eu vou falar agora meu sobrenome inteiro, que mamãe fica com ciúme, que eu não coloco Pinto. Mas artisticamente eu uso muito Silvana Mendes, que é o sobrenome do meu pai, que já é falecido. E eu tenho 30 anos, sou daqui de São Luís mesmo. Eu gosto de falar que eu sou nascida e criada no Cantinho do Céu. Uma invasão lá do Bequimão, que agora virou bairro, né? E eu sou artista visual, ou sei lá, multi-artista visual, enfim. Trabalho com imagem vai fazer uns 10 anos. Eu comecei na fotografia e depois eu fui para o Lamb, depois fui para a colagem, antes do Lamb e da colagem eu também era do vídeo. Tudo que se relaciona com imagem eu tô experimentando, assim. O trabalho ele se atravessa também no íntimo e não só nessa parte sobre uma história ampla, sobre um Brasil, enfim, mas sobre o íntimo
desse apagamento, entende? De você nem saber de onde você veio, quem veio antes de você. Eu tenho amigos, pessoas não negras, que elas têm foto do avô dela, criança, que eu fico assim, gata, eu não sei nem quem era meu avô. Imagina ter foto dele criança. Então, tem foto, tem árvore genealógica. Gente, quem tem árvore? Qual pessoa negra? Obviamente que deve existir, né? Não vou, como é que a gente fala? Generalizar, mas isso é uma exceção, né? Então, a não identidade, você não saber o seu passado, saber só esse passado, que é o passado coletivo. Então, você é descendente de escravos, de pessoas escravizadas, né? Ou de indígenas que foram, enfim, né? Mortos e dizimados, assim. E, assim, esse encontro, assim, sabe? Eu busquei por muito tempo meu passado, não consegui porque é muito difícil, mas ligado à imagem, à fotografia, e o trabalho acabou atravessando também esse caminho. A falta de referência na escola, na vida, no audiovisual, em todos os lugares. No estado que é o Maranhão, que é o segundo, depois da Bahia, com maior quantitativo de pessoas negras no Brasil. Então, sabe? E de você não saber a sua própria história, não por nossa culpa, né? Porque eu já cheguei, a situação já estava assim. Ela já foi posta a mim assim. Então, é uma injustiça que a gente não tem como literalmente cobrar, né? Porque o que eu vou fazer? Não tem como eu voltar no tempo e saber. Então, o meu trabalho é a minha única arma para poder, não é curar, mas para poder, digamos que, a partir da minha perspectiva, com a imagem, com a colagem, sanar um pouco essa falta de identidade, de referência que eu não tive, sabe? Que foi negada, que foi destruída literalmente, porque tem pesquisas que falam que na época entre milhares de aspas, que os negros escravizados foram libertos, né, pela princesa Isabel, que eles queimaram vários documentos, eles destruíram provas, né, do que aconteceu, então é literalmente destruir o passado das pessoas que já eram, né, que ele já vem de um processo de vir do continente africano e de ser destruído toda a sua subjetividade, de destruir toda a sua identidade, toda a sua história, e eles se aglutinarem em outro continente, em um país totalmente diferente no sentido assim, culturalmente, não culturalmente até então, mas diferente, não era o lugar deles, né? Eles vieram de lá para cá forçados, então eles chegam aqui sem saber muito bem o que vai acontecer e deixando toda a história deles de fato para trás e começar uma história a partir dali. Então, imagina quantos apagamentos não foram, né? Até chegar aqui. Então, esse processo com as colagens, elas começaram eu já tinha feito isso lá em 2015, 2016, mas em específico essas séries que eu faço, que estão protagonizando a exposição e o meu próprio trabalho há uns 3, 4 anos. E eu lembro que teve uma época que eu fiquei uma aluna muito chata, porque eu questionava alguns professores o fato da gente não ter referencial bibliográfico mesmo de artistas que não fossem europeus, que não fosse a história da arte da Europa. Porque o que a gente estuda, para mim, até hoje, é a história da arte europeia. E aí, eu lembro que um professor levou algo bem pouco na fotografia, mas assim, na própria escola, então, é o clássico, na própria escola, as referências que você tem nos livros de
didáticos e paradidáticos são aquelas imagens que são, né, as de sempre, como a história contada a partir daquela perspectiva que nem que não seja verdadeira, mas não é só aquela história, né? Então é o escravizado nu, sem nome, que ele é uma representação do que era o todo naquela época. E também do indígena, assim, é o que sempre a gente consome, desde criança, no ensino infantil, fundamental, médio, você vai para a universidade achando que você vai acessar outras, pelo menos eu, na minha área, achava que eu ia acessar outras formas de se ver, não só aquelas imagens, e aí, não. E aí eu lembro que eu comecei a pesquisar algumas fotografias coloniais que são base das colagens que eu fiz e que eu tenho feito. E essas fotografias, elas, falando bem basicamente, não aprofundando tanto assim o que elas significam, o que elas são, mas elas eram, em maioria, de fotógrafos que tinham estúdio, paramentados mesmo, e isso há 500, 400 anos atrás, então é muito tempo. Então, para você ter um estúdio fotográfico hoje, tá aí, tu sabe, trabalha com isso, né, muita grana. Então, imagina o cara ter um estúdio fotográfico há 400, 500 anos atrás. Então, ele tinha que ter muita grana para aquele contexto daquela época, né? E eles ficavam... era o trabalho deles, assim. Era o trabalho de registro deles, onde eles registravam o que eles... que o dos fotógrafos específicos da minha pesquisa, tanto teórica quanto imagética, que é o Alberto Eixo, que ele fala que ele intitula de tipos sociais. Então, essas pessoas que vocês olham, essa daqui não, mas as outras e boa parte deles, eles intitulavam essas pessoas negras escravizadas ou não como tipos sociais. Então, elas carregavam na imagem uma visão do que aquela pessoa representava socialmente e culturalmente. Em contrapartida, o registro de pessoas brancas e até da própria família real, né, dos colonizadores, eles estavam, né, humanizados, eles tinham o nome deles, tem até hoje, assim, datado, você encontra pesquisa, monografia, falando sobre isso, que eram imagens que elas tinham uma intenção, porque às vezes a gente se pega vendo pessoas falando assim, mas não, que nem Monteiro Lobato. Não, Monteiro Lobato ele era um homem à sua época. Então, isso é bem óbvio. Então, ele era um homem racista à sua época. Não tem como tirar a responsabilidade dele porque eu não sou contemporânea a ele. Porque se eu estivesse lá, né, se eu pudesse voltar no tempo, eu falaria, então, você é um racista, né? Então, mas o Alberto Reichel, ele era um homem à sua época. Então, ele era um homem alemão, ele era um homem europeu, que tinha um privilégio de fotografar, de registrar, de documentar pessoas. Então, ele sabia do que ele estava fazendo, independente do contexto da época. Eu não questiono o contexto nem a intencionalidade dele. O que eu questiono no trabalho é o que ele fez, como ele registrou e como ele documentou, que isso é bem óbvio, assim. Então, o trabalho começou nesse sentido. Quando eu acessei as imagens, eu fiquei muito chocada. Primeiro, que todas elas tinham a mesma linha de imagética de estúdio, né? Elas registradas vestidas, pousando, e sempre com um semblante, assim, a meu ver, cada um tem a sua interpretação, né, quando vê essas imagens, mas um semblante de estou aqui não muito confortável ou estou aqui com aquele olhar de vazio, né, de você estar ali, mas você não estar ali. E não que a minha intervenção no sentido de fazer com essas imagens colagens digitais, ela traz vida, ela traz uma dignidade. Não é sobre isso. É sobre eu inverter aquela lógica imageticamente se falando. Eu trazer eu não gosto da palavra ficção, mas eu trazer uma outra visão daquela imagem que não seja aquela de vazio, de tristeza, do que eu vi. Então, eu
lembro que em algumas oficinas que eu dei sobre colagem ou sobre esse trabalho em si, aí eu sempre fazia, eu dei algumas vezes em escolas, dei uma vez numa escola de uma amiga minha lá na cidade operária, na época da Semana da Consciência Negra, em 2018, ou foi 2019, não me lembro. E dei já para adultos, enfim, para faixa etárias diversas. E aí eu sempre fazia o questionamento, eu não mostrava colagem, eu primeiro mostrava a fotografia crua, mesmo a original, e perguntava o que você sente, quem você acha que é essa pessoa, você acha ela parecida com alguém. E em grande maioria as pessoas negras, as crianças, ou adultos, ou jovens, ou até idosos falavam, olha, parece com a minha avó, parece com a minha mãe, parece com a minha tia, parece comigo. E em maioria também falava, eu acho que ele está triste, eu acho que essa pessoa não tá gostando de estar ali, ela parece estar olhando para o vazio ou para o nada. E algumas pessoas também falavam sobre isso, eu acho que ela está feliz, porque ela está olhando para a câmera e ela está com um risinho, ou ela está muito séria. E para as pessoas que falavam isso a partir da minha visão enquanto observadora daquelas imagens, não enquanto facilitadora da oficina ou artista que fez a colagem, eu questionava a pessoa. Então, tu acha que uma pessoa em 1800, sei lá, em 1800 e bolinha, na época da escravização, ela estaria feliz naquele contexto ali, enquanto naquele papel social para aquele fotógrafo sendo registrada como um tipo de pessoa escravizada? Então, acho que ela não, né? Mas aí eu não tenho como saber. Assim como eu não tenho como saber emocionalmente a intenção do fotógrafo, eu não tenho como saber emocionalmente o sentimento daquela pessoa registrada. Eu falo como uma pessoa que pesquisa imagem, mas não que está tirando como é que a gente fala? Uma suposição sobre o sentimento que aquela pessoa está sentindo, né? Uma leitura de imagem bem pessoal e também profissional em ligação com o meu trabalho. E aí depois eu mostro a colagem, eu faço 2 exercícios. Então eu mostrava a imagem crua e depois a colagem, ou então só mostrava a colagem. E era muito interessante, é sempre muito interessante porque as pessoas fazem muita ligação com algum processo de santificação. A minha mãe foi uma das primeiras que eu mostrei, a primeira da série, que é aquela do fundo azul. Ela perguntou que santa era. Eu disse, mãe, não é uma santa. E aí fui explicar e tal. Ela disse, não, minha filha, mas parece uma santa. Então eu tenho esses 2 processos de não dizer o que é. Então, olha, eu fiz essa colagem a partir de uma fotografia, de um fotógrafo colonial, e bababá, e blá. E tem que é o mais específico, que é uma oficina, que eu explico. Então, eu intervi nessas fotografias, que a minha proposta de trabalho é esse. Então, esse é o meu processo de trabalho. Teve uma época que eu estava bem lá em 2019, foi, 2019 quase tudo, que eu estava bem já obcecada. Tinha dias que eu passava o dia inteiro fazendo, porque eu sou assim, ou eu sou muito obcecada ou eu não me interesso por absolutamente nada. Mas nessa época eu estava bem obcecada porque parece que eu tinha entrado num portal, então todas as fotografias que eu olhava desse fotógrafo eu queria intervir. Então, eu não intervi em todas, obviamente, até porque não é a intenção, porque não é essa coisa do consumo, de eu fazer vários trabalhos, mas as coisas iam fluindo. Então, o processo ele não é mecânico e também não é querendo questionar quem trabalha dessa forma. Cada um trabalha da forma como lhe convém, né? Mas eu lembro que tem épocas que eu sou muito assim, poxa, eu estou fazendo nada, né? Tem muita coisa para fazer. E aí me dá um start não de criatividade, mas um start de interesse, assim, de vontade. Aí eu ligo o computador, aí vou buscando referências, imagens e faço. Essas aqui, daqui da exposição, elas surgiram em 2020, elas são de 2020.
2020? São de 2020, do começo de 2020, de 2019 para 2020, e elas compõem a segunda série, depois da primeira, que é sobre essas criações de universos e de ficções, não de ficção em relação à não realidade, na verdade é uma ficção em relação ao que eu queria como realidade. Então, os textos que acompanham, eles falam muito em relação à identidade, a você nominar, não necessariamente literalmente, porque, obviamente, eu não vou saber o nome dessas pessoas literalmente, infelizmente, mas de criar uma identidade a partir do meu trabalho, não para trazer humanidade, não só isso, né, mas para que eu crie, a princípio, para mim, na construção do trabalho, quando eu estava fazendo, que eu estivesse criando uma ficção, uma contação mesmo de história sobre quem foram ou quem para mim representa os guerreiros brasileiros em relação a essa resistência. Porque o que a gente lê na história, seja na escola ou na universidade, que um pouco, né, digamos que sei lá, não também questionando a intenção de pessoas que trabalham com isso, pelo contrário, mas há passos ainda muito largos, né, de você desconstruir e recontar ou contar a partir da perspectiva, né, das pessoas que estavam daquele lado, não do lado do colonizador, o que de fato aconteceu. Então, essa proposta de trabalho é eu contar, a partir da imagem também do suporte dos textos, quem são essas pessoas que resistiram, porque o que a gente escuta na escola, como eu falei para vocês, na universidade, no ensino médio, enfim, o que a gente consome não só academicamente, educacionalmente, mas em relação a tudo que se liga à história dessa época tenebrosa e a pior época que a gente tem, que na verdade que a história do Brasil ela surge disso, né? É de você saber quem resistiu e quem fez a gente, né, estar até aqui. E quem fez a história a partir deles, em quem era o Catune, de quem foi Dandara, de quem foi Zumbi e de vários outros que são desconhecidos até então.